Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui comigo, Ká Fernandes, musicoterapeuta, professora de música, formação aí na neurociências, educação sexual, enfim, uma ampla aí, área de conhecimento para ajudar você, professor, professora, você que lida com a criança, a levar a música realmente para a aprendizagem, para o desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos falar um pouquinho de acalmar essas crianças. Se você tem uma criança aí que não se acalma tanto, que está precisando de dar aquela, concentrada, parar um pouquinho, porque faz parte, gente, pra gente realmente conseguir fazer com que essas crianças aprendam, elas precisam parar um pouquinho, não é mesmo? E aí, às vezes, as mamães e os papais já estão agitados, essa agitação começa a passar para a criança também, e na escola a gente vê isso muito mais forte, a criança não se concentra, não para, e aí a música pode ser uma grande aliada. Como que a música pode ajudar a tua criança a acalmar, né? Então vamos pensar em respiração, vamos pensar em batimento cardíaco. Olha só, quando a gente acha, que só esses detalhezinhos de lá vem a Ká falando de novo de respiração, realmente é algo muito importante para que a gente possa se acalmar. Mas, às vezes, quando você está muito ansioso, ansiosa, principalmente a criança, não adianta você falar para ela, vamos respirar. Ela não entende isso. Então, a gente pode ter algumas situações aí para melhorar esse entendimento da respiração com a criança. Lembrando que a música já vai liberar neurotransmissores como a dopamina, que é um neurotransmissor aí do prazer, que já vai trazer esse momento de ficar mais leve, mais calmo. Mas a gente pode potencializar aí com outras técnicas também. Então, bora lá entender um pouquinho? Deixa eu pegar aqui na minha colinha algumas coisas que eu pus aqui pra gente falar hoje, Lembrando que a criança vai sempre se concentrar num tempo menor que o adulto, e até nós, gente? Hoje em dia, com essa monte de informação que a gente tem, a gente acaba nem se concentrando muito bem, e essa agitação, essa ansiedade vai passando por tudo que é coisa, É no trabalho, são nas relações em casa, no caso da criança na escola, com os amigos. Então, vamos prestar atenção como que tá primeiro a nossa casa, o nosso entorno. Se você, pai, mãe, professor, também não tá, bem frenético, sem respirar, dando comando toda hora para essa criança, que também é um pouco complicado isso acontecer, não é mesmo? Agora, essa atividade que eu vou falar aqui, uma delas, falo, olha, assim como essa que eu vou falar aqui hoje, entre outras, vai estar no nosso workshop, a música, na sala de aula, sábado agora, dia 27 de outubro, das 9 ao meio-dia, eu errando aqui o horário. E tem certificado pela Uninter São Carlos. Então, entra aí no www.unintersaoccarlos.com.br/workshop e já faz a sua inscrição, já garante seu certificado. Mas o mais importante, vem conversar um pouco sobre como utilizar a música na sala de aula de uma forma realmente efetiva. Lembrando que mesmo que você não saiba nada de música, dá certo. Se você é professor de música, também é legal, porque a gente vai ampliar o conhecimento não só da questão de música, propriamente dita, mas sim, o que ela tem de conteúdo, o que ela vai fazer, em desenvolvimento, trabalhando um pouco da neurociências, das metodologias ativas. Então, é muita coisa pra gente conversar e, lógico, com muita atividade aí também para você já colocar na tua aula logo na segunda-feira. Sábado já acaba lá e já tem coisa para fazer na segunda, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, vamos pensar numa brincadeira simples. Hoje eu não tenho aqui uma velinha, mas a velinha de aniversário é uma brincadeira que a gente pode fazer utilizando esse momento de respirar. Óbvio que a gente teve a questão da pandemia, então a máscara impossibilitou. Mas aí, gente, vamos pensar fazendo essa brincadeira no ar livre. Lembra que é interessante também mudar o ambiente, porque às vezes só dentro da sala de aula cansa. Vamos lá para o pátio, vamos para a quadra. Se possível, tem uma praça perto da sua escola, vamos para a praça. Se você é pai e mãe, vai para um parque, leva essa velinha. Pode ser a velinha da idade da criança, já aproveita aí e já trabalha um pouquinho dos números, já vamos ampliando esse conteúdo. E aí sim, a gente vai brincar de encher o barrigão e soprar a velinha. Aí a criança vai respirar. Porque é gostoso, porque é divertido, porque é engraçado. É muito mais gostoso que você falar, vamos respirar fundo agora, todo mundo meditando on. Você pode brincar assim, eles gostam. Mas não vai ser algo que fique gostoso dela fazer.
Desse jeito que eu tô falando, ela começa a automatizar essa respiração. E se nós fizermos essa consciência sempre que a criança estiver mais agitada, ela vai se regulando, a gente fala. Ela mesma começa a encontrar esse momento de respirar. Então já brinca com ela, olha a velhinha, vamos brincar da velhinha. Então a gente já pode fazer isso. Então, enche o barrigão, solta, sopra a velhinha. Quantas vezes, tia Cá? Quantas vezes, Cá? Quantas vezes você achar necessário para a criança acalmar? Eu falo que pelo menos aí de 5 a 10 respirações. Então, como você tem uma turma maior, de repente você pode fazer um por um e os outros vão respirando, cada um no seu tempo. Pode fazer uma brincadeira, de repente, agora a gente vai fazer uma ventania na sala. E a gente já está usando também sons, podemos já ampliar isso para uma consciência fonológica aí dos sons de S, de F, de X. E aí a gente vai fazer, enche o barrigão, todo mundo agora. Vamos fazer uma chuva bem forte, ou vamos fazer uma ventania bem forte. E aí você começa a ampliar essa brincadeira para algo muito sério, que é concentrar, acalmar para aprender. E se a gente não tem isso na nossa vida, quantas pessoas você conhece hoje que sofrem de transtornos aí de ansiedade, né, que tem a síndrome do pânico, que tem crises de ansiedade por conta de muitas vezes ir além do que está, né, conseguindo suportar naquele momento, ou de estímulo, ou de coisas para fazer, ou de pensamento acelerado. Augusto Cury fala muito disso, né? Nós sofremos de pensamento acelerado, é a doença do momento, né? De ano, como fala, de século 21. Então, se a gente está sempre muito acelerado, pensando no amanhã, querendo saber o que já vai acontecer, ou tentando dar conta de tudo, a gente tende a ter esse pensamento acelerado. Com a criança não é diferente. Então, vamos pensar nessa brincadeira de respirar. Enchendo o barrigão, soprando velhinha. Podendo fazer encher o barrigão, fazer uma chuva forte com todo mundo. Ou encher o barrigão, fazer uma ventania. E aí, se você tiver recursos, por exemplo, eu gosto de fazer sons com a folha, que a gente vai fazer, deixa eu pegar uma folha aqui. A gente pode fazer o som com a folha, imitando aí um trovão. E aí já fica mais divertida a brincadeira e com certeza as crianças vão adorar. E você vai trazer um momento lúdico, gostoso, para acalmar. Olha como que é poderoso utilizar sons, né? A gente fala só de música, a música, a gente fala que música é todo esse complemento, quando junta, né, tudo, ritmo, melodia, harmonia, e fica bem bonito esteticamente aos nossos ouvidos. Mas o som faz parte de todo o nosso corpo e está inserido aí também nessas sonoridades que compreende a nossa vida. E a respiração é uma delas, tá bom? Legal, então vamos lá, deixa eu ver outras coisas aqui. Uma coisa que é interessante, gente, para a criança se concentrar, é assim, a gente muitas vezes acha que a criança não está interessada naquilo, não demonstrou, né, aquilo foi, não, tá chato, pode até ser isso, a aula não está interessante, não está agradável, porque ela está pensando de repente lá no videogame, ela está pensando na brincadeira. Então uma dica legal aqui é a gente sentar em roda primeiro, conversar com essa criança, de repente começar com essa respiração, e aí sim, deixa ela falar um pouco do que vai acontecer naquele dia, o que aconteceu, ou se tá para acontecer alguma coisa, porque aquele momento de falar, que é sonoro, cada criança tem o seu jeitinho de falar, ela também tá liberando aí essa tensão. Então escute a criança, porque não adianta nada, se ela tá lá ligada em outras coisas, você querer já começar a sua aula, não vai resolver nada, e você vai ficar chamando a atenção dela. Fulano, senta, presta atenção, para de conversar. E aí eu pergunto para você, papai, mamãe, professor, professora, quantas vezes em várias palestras, cursos que vocês foram ou vão, que vocês não param de conversar com alguém, ou agora que tem o celular o tempo todo, tá olhando o WhatsApp ao mesmo tempo, olhando a rede social. Então a gente não pode cobrar da criança aquilo que a gente também não faz. Então o exemplo é a primeira coisa a se fazer, tá bom? Aí, gente, cuidado, né? Porque elas estão sempre de olho em tudo. E aí depois fica ruim para nós, né? Não tem jeito. E uma coisa interessante é a gente trabalhar, além da respiração, músicas que agrade a criança.
Como que eu posso fazer a criança se acalmar com uma música agitada? É possível? Às vezes a gente acha que não, né? Vai agitar mais a criança, mas não é verdade. Porque você vai liberar, né, os neurotransmissores aí, como eu falei, da dopamina, desse bem-estar, e depois vem aquele momento de calmaria, igual é fazer exercício físico, igual ir para academia. Então, é uma dica interessante também, no começo da tua aula, principalmente se naquele dia você tem um conteúdo mais chatinho, mais difícil, que precisa de mais atenção, começar fazendo uma brincadeira rítmica, corporal. Por exemplo, minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão, levou mais de 1 hora pra fazer a arrumação, usa massa aqui pra ficar boa. E aí já tá trabalhando o numeral, né? Vai trabalhar a sequência. Sem querer, a gente tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo com a música. Que essa, né? Eu falo, essa é a magia da música. Sempre estimulando várias partes do cérebro, né? É tudo muito lindo dentro da gente quando escuta música, quando toca instrumento musical. Acendem-se as luzinhas. Outra música legal, da Piaba, que a gente pode fazer como um momento de acolhimento. Sai, 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 ô Piaba, sai lá da lagoa. Põe uma mão na cabeça, outra na cintura. Dá um remeleixo no corpo, dá um abraço no outro. E aí a criança vai abraçar o amigo, aí você pode abraçar o amigo da direita, da esquerda, da frente, vai mudando, é um outro jeito. Um outro jeito, gente, é a gente realmente trabalhar o dançar livremente. Então vamos brincar de estátua, começa lá com músicas que aquela turma goste, deixa dançar um pouquinho, parou, estátua. E aí elas têm que brincar, faz uma careta, tem a música da estátua diferente, se vocês quiserem conhecer, é uma música bem legal que faz, né, a gente pula, dança, gira, faz vários movimentos e tem lá os jeitos de fazer a estátua diferente. Então só de você ter esse momento com a criança, de parar, dela respirar, dela brincar, dela sair daquela rotina, de repente, se ela estuda de manhã, ela tá com sono. Normalmente a criança chega já meio com soninho, é rara a criança que não chega. Até porque tem estudos que falam, né, da neurociências, que a gente, isso todo mundo, viu, gente? A gente vai acordar efetivamente, o cérebro vai estar prontinho para receber a informação 2 horas depois que a gente acorda. E a criança normalmente já acorda e já vai para a escola e é tudo meio atropelado. A criança que estuda tarde, muitas vezes ela já está muito ansiosa, porque ela já fez várias coisas, então também é um momento de fazer essa atividade para liberar um pouco mais aquela energia e começar a acalmar, se concentrar. Então fica essa dica aí de trabalhar ritmos corporais, músicas de expressão corporal. Outro momento interessante, que a música calma, é de tocar um instrumento musical. Ah, agora vem aquela máxima, né? Mas eu não sou professora de música, tia Cá, como é que eu faço? Aí vem a criatividade dessas lindezas que são vocês, professores e professoras, e fazer o quê? Aquele momento de confeccionar o instrumento, de trazer essas sonoridades, de repente, olha, hoje todo mundo vai trazer colher de casa. Vai lá, 2 colherzinhas para fazer uma baqueta. Ah, colher de pau. Vamos trazer potinhos de casa, pode ser bacia, pode ser balde. Faça momentos lúdicos diferentes que você vá fazer esse momento de tocar livremente com a criança, que vai estar liberando vários neurotransmissores e vai ser um momento de expansão, que a gente fala, para depois vir a calmaria, tá? Então, dá pra gente fazer assim. Eu sei que vocês têm várias atividades aí. Agora eu vou dar uma dica legal de um instrumento que é pouco usado e que pode ser feito mesmo que ela não saia som, porque vai ser interessante o movimento. A sanfona. Pois é, o que acontece? Esse instrumento, ele tem o que? O fole no meio, né? Que é a sanfoninha mesmo que a gente chama. A hora que abre, enche de ar. A hora que aperta, que fecha, sai o ar e sai o som. E olha que dica legal. Fazer uma sanfoninha de papel. Não vai ter som, mas aí a gente vai produzir o som com a criança. A hora que abre, enche o barrigão. A hora que fecha, sopra a velinha e faz um som da sanfona. Então, imagina aqui, ó. Vou fazer aqui com o papel, né? Eu abri, enche de ar, fechei e posso fazer soltando um som. Fom, 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 fom. E aí vai brincando. De repente traz uma música que tem a ver com a festa junina, por exemplo, que tem a ver com as sonoridades, né,
da festa junina que tem a sanfona. Vamos trazer músicas que eles gostem, independente de se tem sanfona ou não. Então, essa brincadeira você vai fazer um momento, né, um dia só para fazer a sanfoninha, outro dia para brincar um pouquinho, para eles entenderem como é. De repente, levar uma sanfona, se alguém tiver alguém que toca, ou uma de brinquedo. Colocar a sanfona aí tocando e prestar atenção como é que é esse movimento. Então, quando a gente fala da sanfoninha, é um momento de respirar que a criança faz. E você está usando a música, liberando vários neurotransmissores e fazendo os movimentos de respiração, aproveitando para acalmar, para essa criança concentrar e para ficar muito mais divertida a sua aula, ou no caso aí se você é mamãe e papai, aí nesse momento lúdico de vocês. Então, encheu a sanfoninha, fez lá de papel, encheu o barrigão. Soprou o ar, porque vai fechar a sanfoninha, ou faz o sonzinho. Fom. E assim vocês vão brincando. Percebam como que é tranquilo a gente ter, né, esses momentos de fazer a criança acalmar. E a música é muito gostosa para fazer tudo isso, né? Deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei aqui, gente. Alguns brinquedos, né? Às vezes a criança tem algum brinquedo preferido. Então, nesse momento, pega lá o finzinho da aula, ou o momento que você percebe depois que voltou do lanche, ou de uma atividade física que eles ficam bem mais agitados. Pega esse brinquedo, deixa sempre eles levarem, e aí é o momento de acolhimento. Deita todo mundo no chão. Se não for na sala, não dá para ser? Lá no pátio, na quadra. Deita. Agora a gente só vai ouvir os sons da natureza, do passarinho, do vento. Pega o seu bichinho, pega o seu brinquedo e põe em cima da barriga, põe em cima do peito. Só vamos perceber, a hora que enche a barriga, ele vai subir. Sopra a velhinha, ele vai descer. Deixa a criança entender que esse processo de estar ali com aquele, né, brinquedo que é para ela um momento de vínculo é muito importante. E aí você consegue fazer esse momento de calmaria, mesmo sem utilizar uma música formal, mas sim usando os sons do próprio corpo, usando os sons à sua volta, sons da natureza, ficar ligadinha no que está acontecendo ao seu redor, e aí você começa a entender que ela vai se acalmando e se concentrando. Então é um poder da música? É. Depois você pode ampliar isso colocando uma música instrumental, pode também. Vai depender aí do seu repertório, daquilo que a tua turma gosta de ouvir também. Vocês já fizeram? Eu já dei dica aqui sobre isso. Fazer aquele momento que toda a turma fala uma música que mais gosta e faz uma playlist, né, da tua turma, da tua sala. E aí pode estar escolhendo essa playlist todo dia uma música de alguém. Não vai ser muito mais gostoso? Né? Eu falo que é aquele momento de, nossa, é a minha música, de se sentir importante, pertencente, e também de acalmar essa turminha, porque eles vão ter que parar, prestar atenção e conseguir, né, identificar aquela música, cantar junto, tá todo mundo ali unidos, né, naquela sintonia gostosa que a música faz. Então já fica aí essa dica também. Agora, pessoal, eu quero falar para vocês, uma das coisas mais importantes da gente fazer é rotina. Toda criança que é muito agitada, ela precisa de rotina, porque aquilo já vai acalmar. Eu sou uma pessoa agitada, acho que todo mundo já percebeu aqui. Então eu sou muito assim, se eu não tenho uma rotina pré-estabelecida, eu acabo me perdendo no dia, na atividade que eu preciso fazer. Então eu tento, sempre que possível, ou pelo menos dentro de um dia mais que eu preciso de desempenhar uma função, uma atividade, eu tento fazer o quê? Dentro daquele dia, organizar as minhas tarefas, e com a criança não é diferente. Então, rotina, vamos pensar. Na tua turma lá, chegou na sala de aula, vamos começar com uma música? Vamos começar com uma respiração? Vamos começar fechando os olhos e ouvindo os sons à volta? Isso já vai fazer a criança se acalmar. E você está criando uma rotina para que ela comece a ter dentro dela a gente fala esse suporte, né, de entender que ela está agitada, que ela precisa acalmar. Porque nem a gente percebe às vezes que está tão agitada e que precisa dar um tempo. Imagina a criança que ainda está se percebendo, se conhecendo o mundo. Então é muito legal fazer isso também, criar essa rotina. E no meio da aula, de repente, se você já conhece a tua turma e sabe que tem alguns momentos que são mais agitados, que você precisa acalmar, põe essa rotina de alguma atividade dessa que eu falei. Ou se você também quiser fazer isso no final da aula, também. Essa rotina, quem vai criar
é você, junto com essa criança. Vocês podem fazer um quadro dessa rotina, que vai ser muito legal, tá? Agora, para terminar aqui, eu vou falar mais 2 dicas pra gente encerrar esta live de hoje. Como a música, então, vai acalmar a sua criança. Uma brincadeira é do Palhaço Bochechinha. Então, a gente vai brincar, é uma música super simples, vou cantar aqui o trechinho, e aí a gente vai fazer essa brincadeira, que é o momento de respirar, sem que ela perceba que é respirar. Porque às vezes a gente acha, ficar respirando é chato, a criança também acha chato. Até a gente, né? Às vezes, lá vem a meditação, lá vem alguém. Mas é importante respirar e com consciência, tá? Então a gente vai criando esse hábito na criança de uma forma gostosa. Então o Palhaço Bochechinha é assim, ó. O palhaço Bochechinha gosta muito de brincar. Encha bem suas bochechas e use os dedos pra estourar. Aí enche a bochecha. Bochecha. Aí a gente vai respirar, tá vendo? Bochecha. Também sei bochechar. E aí a gente vai brincando e respirando. Quantas vezes? Quantas vezes você sentir que deve fazer com a tua turma? E terminando aqui, uma dica que eu já dei em outras lives, que é a respiração da montanha, metodologia Pleninhos. O que é a metodologia Pleninhos, gente? É uma metodologia que eu sou facilitadora, que trabalha com mindfulness para crianças, que a Lea Martinelli, uma psicóloga, trouxe da Holanda essa metodologia que é embasada na neurociências. Então, tudo que é feito tem, né, uma comprovação que eles fizeram no hospital da Holanda, trabalhando com as crianças. E aí a respiração da montanha nada mais é que a mãozinha aqui vai ser as montanhas, ó. Então a gente vai ter 5 montanhas. O outro dedo a gente vai passar. Toda vez que eu encher o ar, vou subir a montanha, ó. Enche a barriga, sobe a montanha. Desce a montanha, solta o ar. E assim por diante, ó. Agora é compridão. E termina. Posso fazer isso fazendo um som de Z, de S. Posso fazer, de repente, ampliando isso e fazendo um som de algum animal, da vaca. E aí a gente vai brincando com a criança. O mais importante é que ela entenda essa respiração. Como fazer, como se acalmar, como entender que aquele momento é muito importante para depois ela aprender, ela prestar atenção na tua aula e ela fazer as conexões que ela precisa para estar ali inteira na tua aula, naquele conteúdo que você quer passar. E até mesmo, gente, na brincadeira, porque tem criança que é tão agitada que nem na brincadeira ela consegue se concentrar, acalmar, não é verdade? E aí já começa aquela briga, aquela confusão e nada dá certo. Então, gente, eu gostaria que vocês pusessem essas dicas já em prática. E eu quero, lógico, saber como é que foi. Filma um pedacinho, ou tira uma foto, ó, já começou aqui meu cachorrinho latir. Tira uma foto, filma um pedacinho, marca a gente aqui do Criança Batuta. Eu quero ver as suas crianças batutas fazendo esses momentos de calmaria com música. Lembrando que música é para aprender, é para relaxar, é para socializar, é para fazer conexões, é para fazer, né, tudo de bom que a música oferece pra gente, tá bom? Pessoal, espero vocês no nosso workshop, certificado pela Uninter São Carlos, já entra aí na bio, segue Criança Batuta, marca a gente com todas essas sugestões. Nós temos também lá o nosso grupo do Telegram, tem sempre lá, né, eu vou avisando novidades, lives, cursos, então, se quiser estar mais pertinho da gente, temos também o Telegram e o nosso canal do YouTube, sempre vai ter aqui momentos para você gratuito, mas eu te espero no workshop para a gente aprofundar aí para o nível acima, para o teu conhecimento e, lógico, levando isso para as nossas crianças batutas. Vem ser um professor batuta aqui comigo. Beijo, tchau, tchau, gente!